Bom, vocês se lembram, nós falamos aqui, não lembro se ontem ou anteontem, sobre ontem, né, aquela fala do presidente Lula, dizendo que tinha escolhido a Gleisi Hoffmann para ser ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo dele, porque ela era uma moça. Ele não disse que escolheu por causa disso, não foi isso que ele. Eu não vou nem reproduzir o que ele disse aqui. Eu acho que a gente tem a sonora aí, não tem ainda, Tainá, de ontem? Então vamos deixar ele falar, porque é melhor ele falar do que eu interpretar o que ele quis dizer. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara, está distante do presidente do Senado. Não. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas com o mesmo compromisso de defender a soberania desse país. Bom, foi isso que ele disse e isso gerou, sério, isso gerou evidentemente uma série de interpretações. Houve majoritariamente a compreensão de que o presidente foi machista nessa fala e que se fosse o Bolsonaro dizendo isso, o mundo teria caído na cabeça do Bolsonaro. De certa forma, caiu também sobre a cabeça do Lula. A Gleisi Hoffmann falou hoje cedo sobre o episódio. Primeiro, ela publicou uma mensagem nas redes sociais e depois ela falou, e vocês vão ouvir agora. Olha, gente, primeiro o seguinte, gestos valem mais que palavras, né? E o presidente Lula tem um histórico que o credencia junto aí à luta das mulheres por espaços de comando e política. Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta do seu partido, o que nomeou presidentas da Caixa, do Banco do Brasil, STM, que mais nomeou ministras. Esse histórico do presidente desculpa. Agora, o que eu fico indignada é com a extrema-direita. Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso, entendeu, para fazer um jogo baixo, sujo, sórdido, quando na realidade ele, Bolsonaro, sempre foram contra as mulheres, sempre foram discriminatórios, sempre foram misóginos e machistas. Isso a gente não pode aceitar. Isso vai ter resposta ao Bom, vocês viram aí ela se referindo a bolsonaristas que estão usando isso. A gente vai falar disso daqui a pouco, porque esse é um outro capítulo, né? Aí o texto que a Gleisi Hoffmann postou mais cedo, antes de fazer essa fala aí, ela postou esse texto mais longo, que basicamente repete o que ela disse na entrevista, né? Então eu queria ouvir a Nani sobre o que disse o Lula e sobre a justificativa da ministra Gleisi Hoffmann, que é preciso olhar o histórico, não dá para olhar só a frase, que ele indicou aqui, indicou lá, que ele tem um papel de inclusão das mulheres na sociedade. Como é que você avalia essa história toda, Nani? É complicado, né? Acho que para dizer o mínimo. Porque a gente está com 2 anos aí de governo, 2 anos e meio, e o Lula acumula muita crise por fala improvisada. Então, acho que a essa altura ele já tinha que ter entendido que ele, infelizmente, vai ter que escrever ali o discurso dele, vai ter que seguir o discurso dele, porque não dá certo quando ele tenta sair ali do que está planejado, do que está programado, falar ali de cabeça, como ele fazia em outros mandatos. Isso não está mais funcionando agora e ele vem acumulando crise. Só a gente tem essa daí agora, ainda teve aquela questão lá de 2 guerras, né? Comparação da guerra em Gaza com o Holocausto, declaração sobre guerra também da Ucrânia e da Rússia, enfim, muita crise por ele falar de improviso. E aí, sobre também essa justificativa da Gleisi, o ministro da Educação também, Camilo Santana, foi questionado sobre essa fala também hoje. Ele está em um evento aqui em São Paulo, ele foi questionado e ele também deu meio que essa mesma desculpa aí, né? Falou que ele também, que o Lula também foi aí um presidente que mais fez políticas por mulheres. Parece até que o efeito Sidônio já está dando as caras, está começando a fazer efeito, porque estão começando a dar uma resposta talvez um pouco mais conjunta, que é uma crítica que vinha tendo, mas independente de gostar ou não da Gleisi, do PT, de esquerda, de direita, enfim, ela é uma mulher que foi presidente de um dos maiores partidos por 8 anos, também foi senadora, foi ministra, voltou para a articulação do governo, tem uma função tão
primordial, né, no governo, e ela ser reduzida a bonita, ao invés de qualquer outro adjetivo de competente, batalhadora, qualquer coisa que o Lula queira usar, bonita, de fato, não tem outra palavra para descrever do que machista e misógino. É um jeito de diminuir a condição. Vamos imaginar que eu apresentasse aqui o jornalista Vinícius Custódio, grande jornalista, toda quinta-feira aqui com a gente, e a nossa grande jornalista e muito bonita, não faz o menor sentido, né? Quer dizer, eu estou te colocando num lugar de inferioridade em relação ao Vinícius e, de certa maneira, dizendo que você está aqui, só porque se não só, também porque é bonita. Quer dizer, não faz o menor sentido em qualquer ambiente corporativo, em qualquer ambiente de trabalho, o que não quer dizer que você não possa fazer um elogio para uma mulher não possa fazer um... Mas na hora adequada, no lugar adequado, no contexto adequado e sem misturar estações. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, esse contexto, ele podia ter usado qualquer outro adjetivo. Claro. Que não falasse, né, da aparência. Isso é uma questão que já vem sendo falada há tanto tempo, né? Assim, a gente está em 2025, a gente já fala disso, de não reduzir a mulher a alguma questão voltada à aparência dela, principalmente quando a gente está falando aí, né, de um presidente, a gente não está falando de qualquer tipo de declaração. De um presidente que vem depois do Bolsonaro, né? Exato. Que disse que a filha dele foi uma fraquejada. Tem isso. Não, e também é isso, ele não aprendeu também com as próprias declarações polêmicas do Bolsonaro. Depois, 4 anos de Bolsonaro já dava declaração muito polêmica em relação a mulheres antes dele ser presidente. Então, assim, eu acho que o Lula tem que realmente parar de falar no improviso, porque essas coisas acontecem. Muita gente não, mas teve gente que quis justificar o que o Lula disse, dizendo... Aí já precisa começar a trazer junto com o presidente tarja, né, para explicar o que ele está dizendo, né, ao vivo, né? Porque ele teria, assim, respondido ao que a deselegância absoluta e atroz que o Bolsonaro cometeu dias antes, em que ele faz uma referência totalmente nojenta sobre mulheres que são simpatizantes do PT. Né? Eu nem vou ficar reproduzindo aqui, porque eu não vou ficar batendo palma para esse tipo de declaração. Né? Mas assim, se essa foi a intenção do presidente, primeiro, ele foi mal. Foi. Ele não respondeu do jeito que deveria. Aí tem que vir com um livrinho de instruções, né? Fala assim, olha, no minuto 33, o presidente fará uma ilação ao que o Bolsonaro disse no domingo. Atenção, hein? Ele não é misógino, ele não... Assim, aí também é pedir demais, né? Não, é demais, não dá, não adianta. Eu acho que também não é a melhor forma de responder, mesmo que o Bolsonaro tenha também usado algum tipo de insulto, né, à aparência também de outras mulheres. Tinha tantas outras formas de responder, não chamando a Gleisi Hoffmann ou explicando que ele colocou no cargo porque é uma mulher bonita. Então, assim, tanto adjetivo para usar, eu acho que a gente não tem outra palavra para explicar um tipo de comportamento ou esse tipo de declaração como machista e misógina mesmo. E aí, Vinícius, o que você achou disso tudo e da resposta, da justificativa que a atingida pelo que disse o presidente deu, que a gente ouviu aqui? Ô Rafa, o presidente da República no evento, ele estava bastante empolgado, né? Porque além de falar da aparência física da ministra Gleisi Hoffmann, ele vai fazer um elogio para o José Guimarães, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, e ele fala sobre o trabalho do José Guimarães e fala, ele mandou bem demais, esse cabeçudão do Ceará. É a forma como o presidente da República se refere ao líder do seu partido na Câmara dos Trabalhadores. Eu fico imaginando fora, né, com as câmeras desligadas, os colegas de trabalho do José Guimarães falando, e aí, cabeçudão do Ceará? Teu chefe te chama assim, em público. Para o Brasil inteiro ver, né? Assim, como você lida com a sua moral, com o presidente da República te reduzindo a cabeçudão do Ceará, né? Reduzindo a nova ministra a uma mulher bonita. Então, o presidente Lula, a Gleisi falou, né, a respeito do histórico, a gente pode ver os dois lados. O que a Gleisi falou não é mentira. O Lula escolheu a Dilma, o Lula nomeou a Gleisi, tudo isso é verdade. Mas se a gente for considerar só este atual mandato do presidente da República, essa questão envolvendo as mulheres não é inédito que ele fala. Recentemente ele falou a respeito da questão salarial, que uma mulher não quer receber, não quer namorar, não quer ter um envolvimento, né, romântico com um homem que ganha pouco, com um homem que tem determinadas funções. O presidente ele tem falado algumas coisas que são muito comprometedoras,
né? E uma construção péssima, né? De linguagem, de reduzir qualquer pessoa a algo que não seja a característica profissional daquela pessoa. Ela é competente para estar ali, ela tem habilidade política, ela sabe ouvir. Não estou nem dizendo que é o caso da Gleisi Hoffmann, mas ele poderia colocar ali várias outras atribuições do que a questão da aparência física. E se o José Guimarães, deputado do PT, fez de fato um bom trabalho na avaliação do Lula, também acho que tem adjetivos melhores para caracterizá-lo do que cabeçudão do Ceará. É claro que a Gleisi Hoffmann, ela vai defender o chefe dela em público, né? E acredito que faça isso também nos bastidores, porque na semana passada, quando a gente falou aqui sobre a nomeação da Gleisi Hoffmann, eu disse que a melhor característica da Gleisi Hoffmann é ser muito fiel ao Lula, é ser uma defensora voraz do presidente da República. Eu nem acho que a Gleisi Hoffmann é o melhor nome para a articulação do governo, mas o presidente Lula acha. O presidente Lula, antes desse discurso completamente destrambelhado de ontem, ele já tinha falado, antes de nomear a Gleisi, que a Gleisi tem capacidade para ser ministra de qualquer governo, de qualquer país. Assim, foi por um outro lado. Aí depois que você nomeia a pessoa, você vai lá e reduz ela à aparência física. Então o presidente Lula foi mal, mais uma vez, não é inédito. E eu também discordo da ministra quando ela diz que foi só bolsonaristas que comentaram essa situação. Me parece que foi uma situação comentada em vários canais de mídia, mais à direita, mais à esquerda, mais de centro, teve repercussão nacional. A repercussão foi tanta que eu procuro manchetes a respeito dessa história do cabeçudão do Ceará e você encontra em uma quantidade muito menor, né? A história da mulher bonita acabou ganhando todos os holofotes, enfim, tanto a mulher bonita como o cabeçudão do Ceará, duas frases e construções horríveis do presidente da República, que já passou do tempo, né, de aprender o que falar em público, como se colocar e como se refere aos seus ministros. Também acho que também a gente não pode esquecer que o Lula, ele entra no governo, né, justamente com essa proposta de ter mais mulheres e tal, e já retirou muitas mulheres e não colocou outras mulheres no lugar. Então também tem isso, a Gleisi tem essa fala, defende o Lula, obviamente, como o Custódio disse, ela iria sair em defesa também, mas ela também esquece que ele teve 2 vagas para indicar no STF, não colocou uma mulher, ele teve diversas oportunidades também de colocar mulheres em outros cargos, tinha muito mais ministra no começo do governo do que tem hoje, então também esquece aí desse ponto muito importante. Ele tirou a Ana Moser para dar o cargo para o Centrão, ele tirou a Daniela Carneiro para dar o cargo para o Centrão também, no caso as duas foram substituídas por homens, né? Aí tira a Nízia e põe um homem, mas põe uma mulher no lugar do homem. No final das contas são só 3, porque a gente lembrou e só uma que... Exatamente. Só 3 mulheres que saem e uma que entra. Né? É isso aí. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.